E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Family on Board. Um podcast onde vocês vão ver o Family on Board de uma maneira um pouquinho mais descontraída. Vocês vão conhecer um outro lado nosso. E a gente tá super animado. E quem serão os nossos convidados? Hoje, a gente mesmo. Nós mesmos hoje. Porém, vocês serão os nossos futuros convidados. E a gente tá muito animado. Isso aí. Felizes da vida. Vamos lá começar com a nossa conversa e animado por poder mostrar uma parte diferente nossa, que a pessoa não conhece muito, né? Então, vamos lá. Uma das grandes perguntas que a gente sempre tem das pessoas é justamente sobre o teu diagnóstico, né? Porque apesar que está sendo mais comum agora o diagnóstico em adultos, ainda existe uma estigma muito grande quanto a isso, né? As pessoas não entendem ou não têm conscientização exatamente do que é o diagnóstico, do que exatamente você passou para ter esse diagnóstico. Então, para nossos ouvintes e para o pessoal que segue a gente, o que você poderia dizer, primeiramente, como começou todo esse processo? Bem, eu nunca desconfiei do autismo em si, em mim, até porque eu não conhecia nada sobre autismo. E mesmo com o diagnóstico da Summer, que é a nossa filha, que hoje em dia tem 7 anos, mas na época que a gente recebeu o diagnóstico dela, ela tinha 2. Mesmo com o diagnóstico dela, eu nunca parei para pensar que eu pudesse ser autista também, porque o nosso desenvolvimento foi diferente. Claro que eu vi algumas coisas parecidas, mas eu pensava, isso deve ser coisa de mãe para filha, né? Coisa, tipo, característica de família mesmo, mas não que pudesse ser uma característica do autismo. Sim. E aí eu comecei a ler mais, e conforme eu fui lendo mais, fui ficando mais intrigada. E aí uma amiga foi diagnosticada com autismo na fase adulta já, e aí eu pensei, opa, como assim? Ela começou a contar todas as características dela, e tudo batia comigo. E aí quanto mais eu lia, mais eu me identificava. E até eu ir atrás. Mas você acha que ainda existe uma estigma muito grande quanto a isso? As pessoas meio que torcem o nariz quando você fala, poxa, eu sou autista. Eu acho Tem que eu já vi, né? muitas pessoas duvidam porque elas conhecem o autista, um autista específico, um grau específico ou um caso específico. E aí elas pensam, tá, mas o que eu conheço sobre autismo é isso daqui. E você tá me mostrando um autismo muito diferente do que eu conheço, ou do que os filmes passavam antigamente, ou novelas. Então, até as pessoas entenderem que o autismo... existem níveis no autismo e que mesmo dentro dos níveis os autistas são diferentes uns dos outros. Tem autistas que falam, que abraçam, que amam carinho, que olham nos olhos, que conversam. Tem outros que não, porque justamente por causa disso existem níveis no autismo. Mas como que você tira esse tipo de... Porque, como eu perguntei, tem gente que ainda tem uma estima muito grande, não entende, duvidam até, né? Uhum. E como que você tira isso de letra, assim? Qual que é a tua maneira de lidar com isso? Em relação a isso, eu sei o que eu passo. Eu sei as minhas dificuldades, eu sei o que eu preciso passar em momentos que para outras pessoas pode ser algo simples, algo fácil, mas que para mim é difícil. E eu sei a luta diária que eu ter que conviver com as minhas características, né, com as minhas dificuldades. E ao mesmo tempo eu consigo ver também todo o lado bom que eu tenho, que vem do autismo. Sim. E eu acho que uma das principais coisas é a gente ser seguro de quem a gente é. Eu sei das minhas dificuldades. A pessoa que tá duvidando, ela não tá vivendo comigo 24 horas pra ter um parâmetro correto e falar, não, você não é autista, não. E a pessoa também não é médica, né? Não é uma pessoa entendida. Então, eu sabendo disso, eu me sinto segura pra saber. A pessoa pode até duvidar, mas eu sei quem sou eu. Bacana. Então vamos agora falar justamente sobre o diagnóstico. Quais foram os sinais, assim, mais extenuantes que você pensou assim, nossa, não tenho como, eu tenho que ir atrás do meu diagnóstico? É um pouco difícil eu escolher uma única característica ou listar apenas 3, porque os autistas são diferentes uns dos outros, né? Então, alguns vão ter umas características, outras. Mas acho que pra mim, as coisas mais gritantes foram, primeiro, a questão de toque, né, desse contato, de ficar abraçado. Eu não ligo de abraçar as pessoas, tipo, ai, que saudades e tal, mas eu ficar abraçada eu não gosto. Você é uma pessoa que eu me sinto super confortável em ficar assim, as crianças também,
Mas outras pessoas, mesmo, tipo, meus pais, irmãos, é algo que eu fico, tipo, ai, agora, como que será que eu tenho que agir? Eu fico, eu não sei, é uma sensação, tipo, de sem Mas te dá graça, agonia? sabe? Tipo, você se sente agoniado com isso? Eu me sinto um pouco agoniada, mas eu acho que eu fico o tempo inteiro pensando naquilo enquanto a pessoa tá me abraçada Então, comigo, até sabe? uma pessoa terminar de abraçar você, assim, Eu vou mais ficar casual. pensando, tipo, Quando que vai parar? naquela sensação. Não necessariamente quando vai parar, mas, tipo, naquela sensação, sabe? Tipo, por exemplo, se a gente estiver assistindo um filme e uma pessoa, sei lá, vamos pensar aí, minha mãe, vem e me abraça e fica abraçada, eu vou ficar pensando no abraço que ela tá me dando até ela parar. Então eu não vou conseguir prestar atenção no filme, não vou conseguir prestar atenção em mais nada, porque eu vou estar focada naquilo. Tá, e qual que você... Outra característica foi que algo que eu achava que todo mundo fazia, que é sobre a questão do olhar nos olhos. Eu olhava nos olhos das pessoas e enquanto eu tava olhando, eu ficava pensando, eu tenho que olhar nos olhos, se eu desviar é porque eu não tô passando confiança. Então eu sempre me forcei a olhar. E conforme eu fui lendo e estudando, eu fui vendo que geralmente com as pessoas típicas, elas não ligam de ficar olhando nos olhos das pessoas. É algo, tipo, natural. É algo assim, tô prestando atenção no que você tá falando. Só que muitas vezes eu presto mais atenção... Muitas vezes não, acho que é 100% o caso. Eu presto mais atenção na pessoa quando eu não tô olhando diretamente no olho, porque é algo que eu preciso me forçar a fazer, então é um exercício que eu tô praticando, então. do que quando eu tô falando ou eu tô ouvindo e eu tô olhando pra outro lugar. Tá, legal. E o terceiro qual que é? O terceiro, eu acho que foi meio que uma junção de várias coisas que eu fui vivendo na minha vida, sabe? Tipo, em relação a crises. Eu sempre tive crises de nervosismo, posso dizer assim. Ansiedade? Que eu achava que era só de ansiedade, mas não, que era em relação ao autismo, sabe? Essa sensação de não saber se expressar, de não saber... Eu nunca consegui me comunicar direito o que eu tava sentindo. Então, às vezes, vinha assim, tipo, eu preciso falar isso, explicar isso, isso, isso na minha cabeça. Mas na hora que eu ia falar, simplesmente não saía. E isso me fez muitas vezes entrar em crise por não saber me expressar. E aí eu chorava e ficava no meu canto. Mas e enfim. como que você separa isso de uma crise de ansiedade, então? Porque, tipo, tem muita gente que tem ansiedade, que é quase isso também, né? Uhum. Ou seja, eu posso estar errado, mas como que você separa um do outro, então? Eu acho que a crise de ansiedade... Eu acho que o autista, nessas crises, ele pode estar tendo uma crise de ansiedade também. Pode ser uma crise de ansiedade. Eu acho que no meu caso é uma crise de ansiedade. Só que às vezes tem pessoas que vão ter só a ansiedade. Elas não vão ter outras características que são do autismo. Então, como no meu caso eu tenho várias outras características do autismo, essas minhas crises não são só de uma ansiedade. Elas englobam tudo que eu tô vivenciando também. Porque, muitas vezes, quando é só Quando é só ansiedade, geralmente essas crises, elas vêm por um determinado motivo. No autismo, essas crises nem sempre são causadas porque a pessoa está ansiosa, por exemplo. Às vezes pode ser uma questão sensorial, às vezes pode ser uma questão de barulho. Ela estava ouvindo muito barulho, ficou nervosa, agitada, e aí dá crise. Então vem de outras coisas e não só de um momento ansioso. Entendi. Então agora vamos conversar sobre o teu diagnóstico. Tipo, se eu pudesse falar passo a passo como foi, pode até falar, acho que do seu profissional também que te ajudou, mas como que foi o passo a passo? Desde você pensou, eu sei que você falou que você já começou a ter alguns cliques, assim, nossa, uma amiga minha foi diagnosticada, tem alguns sinais parecidos, próximos com dela, mas como que foi o passo a passo depois disso? O que você fez? Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com um profissional, né, um neuropsicólogo especialista em autismo. Existem muitos profissionais, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, neuros, mas eles não são necessariamente especialistas nessa área, ainda mais em diagnóstico de adultos, que é um pouco mais complexo, porque o adulto tende a mascarar os comportamentos. Então, o profissional ele tem que ser muito bom e muito detalhista para perceber no que a gente está falando ou em como a gente está falando para conseguir captar coisas, captar informações que às vezes a gente não está passando tão, assim, claramente. Uhum. E aí eu entrei em contato com um profissional, que foi o @danpsicólogo, e aí a gente fez primeiro uma anamnese, que é onde eu conto tudo da minha vida.
Então, eu fui falando, contando por que eu tava indo atrás, né, querendo entender um pouco mais do diagnóstico. E aí ele começou a perguntar da minha infância. E nisso, eu já tinha também perguntado pra minha mãe sobre a minha infância. Pedi pra ela fazer um relatório de tudo que ela lembrasse, de como que eu era na infância, como que eu era na adolescência, como que eu agia com outras pessoas, como eu agia quando eu tava nervosa. E aí ela foi citando tudo e muitas coisas foram encaixando. Então eu fui passando todas essas informações pro neuropsicólogo. E aí depois, nas consultas, ele vai fazendo vários testes, testes neuropsicológicos mesmo. Então ele já vai testar lá o autismo, o TDAH, vamos pensar, bipolaridade, ansiedade e várias outras condições. E aí, depois de todos esses testes, eu também fiz teste de QI para ver em relação a outras habilidades. E depois ele passa, ele estuda tudo, né, todos os testes, ele conversa bastante comigo, ele vai vendo tudo sobre o meu passado, ele faz um monte de perguntas até chegar, né, no diagnóstico final, onde ele vem e passa o resultado. É um diagnóstico oficial que você tem, que você pode usar para comprovar. Isso, é que assim, primeiro você precisa passar por esses testes neuropsicológicos e depois desse teste você leva todos esses testes, todos os documentos para um psiquiatra ou para um neuro, e aí esse psiquiatra, ele vai laudar oficialmente. Entendi. E depois do diagnóstico, como que você se sentiu? Foi um sentimento assim de liberdade, tipo, ou de entendimento, tipo, nossa, às vezes você tá, né, a gente tem essas coisas, esses traumas na infância, na adolescência, que a gente acaba passando e não sendo explicados na nossa vida, né? Então tem muita coisa que aconteceu até na minha vida também, nossa, tem tanta coisa, mas eu vejo assim, isso para você, isso ajudou, isso te solucionou esses problemas, ou te deu um alívio? Como que foi esse sentimento? Os problemas, eles não somem, mas a gente começa a entender a razão de muita coisa. E eu na verdade, quando eu comecei a estudar já sobre a possibilidade de eu estar dentro do espectro, aqui já saiu um peso enorme das minhas costas. Eu ia estudando, eu ia lendo e tudo ia encaixando. Então eu fui vendo que muitos dos meus comportamentos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, não era porque eu era uma pessoa ruim, não era porque eu era egoísta, ou porque eu não tinha empatia, ou porque isso ou aquilo. Eram coisas difíceis que eu estava lidando em relação ao diagnóstico. Então era relacionado ao autismo. Então, isso, coisas, né, relacionadas ao autismo. E o fato de eu ter recebido o diagnóstico tirou essa carga, esse peso que eu sempre me culpava. Então eu pensava, nossa, eu não acredito que eu não tô chorando por causa disso. Todo mundo tá triste por causa disso e eu não tô chorando. Ou, ninguém tá chorando por causa disso e eu tô aqui chorando por causa disso. Ou, eu tô com esse pensamento, será que eu sou uma pessoa ruim por estar pensando isso? Sabe? Então, muita coisa foi fazendo sentido e eu fui começando a me entender mais. E querendo ou não, me entendendo mais, eu fui me aceitando mais também.